E sobre como o governo vai enfrentar agora esse déficit para 2023 previsto em mais do que o dobro do que estava imaginando que seria o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Para a gente falar mais sobre isso, conversamos agora com o economista-chefe da Ativa Investimentos, o Ettore Sanches. Ettore, bem-vindo ao Jornal da Manhã, um bom dia a você. Bom dia a vocês, obrigado pelo convite. É exatamente isso que eu disse, né, Ettore? O Fernando Haddad estava esperando um déficit de 2023 próximo de 1% do PIB, algo em torno de 100 bilhões de reais, mas, na verdade, já temos um déficit que é o dobro de tudo isso, né? Como o governo agora vai enfrentar essa questão e como o mercado está olhando para essa questão fiscal do governo federal agora? Primeiro, né, uma coisa que é relevante é o resultado fiscal do governo central ontem foi bem em linha com o esperado. Então, não se trata de uma surpresa para o mercado esse rombo gigantesco. Agora, frente ao que estava previsto anteriormente, se trata de uma ampliação gigantesca. O ministro Haddad ele tem razão quando ele fala que os precatórios acabaram inflando, e não estavam na conta, acabaram inflando esse déficit. Entretanto, a gente não pode negar que houve uma piora gigantesca do fiscal frente a 2022, por exemplo. Então, o que denota, né, então, que a trajetória fiscal do Brasil ela teve uma piora. O 24 tem uma dificuldade em se estabelecer, né? São raros os analistas que esperam que a meta de zerar o déficit em 24 será cumprida. Então, tudo isso acaba deixando o Brasil um pouquinho pior em termos fiscais, né? O bom curso das contas públicas ele não é obtido, ainda mais com receitas extraordinárias. Vale destacar que, no que toca aos precatórios, e que foi justificativa para essa expansão do déficit gigantesca, tivemos uma sucessão de erros, né? Iniciada com a PEC dos precatórios, aliás, então, PEC, né? Eu trazendo uma PEC dos precatórios aqui, se trata de uma maioria constitucional dos legisladores aprovando um adiamento que foi julgado inconstitucional pelo STF, que, por sua vez, permitiu o pagamento com crédito extraordinário, ou seja, é uma sucessão de erros no que toca a isso, né? Visto que você tem que pagar a sua dívida, você tem que honrar o seu compromisso, você não pode fazê-lo com emissão de dívida, né? Vou honrar uma dívida com emissão de dívida, é a mesma coisa que pagar cartão de crédito com cartão de crédito, né? Com outro, né? Evidentemente. Então, repare, foi uma sucessão de erros que foram tomados no que toca esses precatórios que acabaram culminando e felizmente, né, e aí é melhor pagar no 23 do que pagar no 27 uma cifra muito mais dilatada, mas felizmente interrompeu, é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim no que toca essa história dos precatórios. Ettore, se a gente atender ao pedido feito pelo ministro da Fazenda para olhar para o déficit sem os precatórios, que é algo pontual, ele chama de calote, diz o seguinte: essa gestão assumiu e entendeu por bem eliminar de uma vez o calote do governo anterior. Então fez esse pagamento em que pese o aumento do rombo. E o desconto do ICMS também, feito em 2022 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, em campanha eleitoral, para muito governador fazendo graça com chapéu alheio, né? Dando desconto em energia, em combustível, mas desconto de ICMS, no imposto que não era dele, resolvendo essa parada. Se a gente atender a esse pedido do ministro da Fazenda, nós continuamos tendo um quadro preocupante ou nem tanto? Eu acho que congelou a imagem do Ettore, ou ele dormiu com a minha pergunta, de tão desinteressante que foi. Eu vou ficar com a primeira alternativa, te ouviu, viu, aí, Ettore? ó, te ouviu. Desculpa, foi uma ótima piada. Desculpa pela conexão também. O ministro Fernando Haddad ele tem razão quando ele fala que teve um calote, né? Então, você tem uma sentença que você é obrigatório, que você é obrigado a pagar. Agora, atribuir isso ao Bolsonaro, dado que foi uma emenda à Constituição, trata-se apenas de um jogo de retórica.
Foi um calote que o Brasil institucionalmente deu, dado que foi aprovada uma emenda à Constituição com maioria constitucional para isso, e a pedido do Bolsonaro e tudo mais, do ministro Guedes. Entretanto, você houve aí o pagamento através de algo que não era previsto, que não era possível no governo Bolsonaro, que foi a emissão de crédito extraordinário, né? O que é preconizado nas boas finanças? Você não pode honrar a despesa recorrente com uma emissão de dívida. É a mesma coisa que a gente aqui ir, por exemplo, almoçar parcelando o almoço. Por que isso não é preconizado nas finanças, tanto pessoais quanto nas públicas? Porque você vai almoçar amanhã também, você vai almoçar depois também. E se você tiver parcelas a pagar, isso vai se acumulando e vai virando uma bola de neve. Então, o ministro Fernando Haddad teve toda ali uma retórica política, evidentemente, querendo atribuir ao ex-presidente Bolsonaro exclusivamente esse calote, o que é algo que a gente acaba entendendo como um jogo de retórica, mas de fato foi um calote que eles tiveram que honraram de maneira que não é preconizado pelas boas finanças públicas. Então, por isso que eu classifiquei como um fim horroroso, né? Um fim horroroso para uma história que estava sem fim. Zé Maria Trindade. Esses precatórios terão que ser quitados. A Constituição fala em intervenção. Nunca houve intervenção, mas poderia, legalmente é possível fazer intervenção no governo se não houver o pagamento dos precatórios. Muita gente questiona a qualidade desses precatórios. Mais de 88%, quase 90%, de grandes somas, de grandes empresas. O ministro do Supremo me disse que beneficiaria 3 pessoas, mas não é hora de discutir isso porque tudo está transitado em julgado, né? Eu queria saber de você uma avaliação de projeção de futuro. Qual é a consequência deste resultado das contas públicas, que é preocupante? Então, primeiramente, né, o 2023 ele teve aquela inclusão da PEC de transição. Então, o ministro Fernando Haddad disse ontem, olha, o mercado aceitou bem a questão dos precatórios, né? Aceitou bem esse déficit, quando na verdade... Acho que deu uma travadinha. Perdemos o Héctor Sanches mais uma vez, economista-chefe da Ativa Investimentos. Eu vou continuar falando um pouquinho aqui para ver se o Héctor dá sinal de vida como ele deu da última vez, durante a pergunta do Rafael Colombo. Não, acho que dessa vez... Dessa vez não estamos ouvindo o Héctor. Dessa vez não voltou, não. Se você está nos assistindo, pelo menos, obrigada, viu, pela entrevista. Dado o recado, então, a respeito dessas contas públicas, só não ficou muito claro, não deu para ele responder qual é a consequência agora para 2024 para as contas do governo. Será que a meta de déficit zero agora em 2024 terá condições de ser cumprida? É isso que a gente precisava saber, né?